saiu o segundo episódio do What If, e que episódio impressionante, e com certeza é um episódio que realmente bugou a mente de muita gente que viu esse episódio, porque teve muita coisa, muitas revelações com que fizesse que a gente ficasse muito confuso, né? Porque foi muita informação nesse episódio que com certeza vale a pena de comentar um pouco sobre ele. E no vídeo de hoje vamos falar então sobre este segundo episódio do What If, que pra mim tá sendo uma das melhores séries da Marvel, né? Das séries que está sendo confirmada aí, né? Essa daqui é a que está me chamando muito a atenção. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, e já vai clicando no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aí nos comentários o que vocês acharam também deste segundo episódio, beleza? Então vamos lá. Bom, o segundo episódio já começa mesmo com uma abertura estilo a do Guardiões da Galáxia, que pra mim já apareceu quem? O Peter Quill, né? Porém, quem apareceu foi o T'Challa, o Pantera Negra, e eu olhei assim, eu não tava imaginando que fosse exatamente ele, porque pelo trailer, né, ele apareceu com certeza, mas eu não tava imaginando que ele fosse o Senhor das Estrelas, né? Porque pra mim seria ele junto com o Andur, né, que é aquele carinha ali azul. E eu estava imaginando que eles dois tivessem meio com a parceria, né? Não o T'Challa ser exatamente um Senhor das Estrelas, né? Mas, pelo visto, ele é o Senhor das Estrelas nesse episódio. E, cara, foi uma conexão tão impressionante e inesperada também. Do mesmo modo com que o primeiro episódio foi muito rápido, o segundo também foi a mesma coisa, né? Eles explicaram a coisa resumidamente em 30 minutos, né? E que pra mim até que foi bom. Teve muitas referências também ao longo do episódio, né? Que deu pra perceber, né? Foi tanta modificação que teve nesse episódio que, por exemplo, a Nebula tá muito diferente. E do nada, né? Aparece alguém com que eu não tava esperando muito, que é o Thanos. Do nada o Thanos aparece junto com a equipe, né? Dos Guardiões. E eu achei ele bem diferente dos filmes, né? Porque, assim, quando a gente vê um vilão fazendo o papel de um herói, ou até mesmo um papel que a gente não esperava, fica algo bem estranho. E realmente foi isso desse episódio, cara. Foi muita coisa conectada uma a outra, muita modificação, uma coisa que você fica realmente sem ideias, assim, sabe? E ver o Thanos fazendo o papel de bem, pra mim foi algo extremamente diferente. E eu tento, né, imaginar isso aqui no universo, se bem que essa série, ela tá no universo cinematográfico da Marvel, porém, isso aqui não chega a ser 100% um filme, digamos assim, né? Não é meio que uma realidade correta, né, da linha do tempo. Então fica algo bem estranho, né? Mas até que curti, né, esta modificação em ver um outro lado do Thanos, né, de uma outra realidade, como é que ele se comporta, tanto ele quanto a Nebula, né, porque os dois parece que tem uma ligação um pouco mais próxima, né, diferente do filme, que já é um pouco mais distante. Lógico que era próxima, mas no filme vocês viram que depois eles ficaram um pouco mais distantes, porém aqui já fica uma coisa bem elaborada, né, entre os dois. E eu tava esperando também a Gamora, né, mas a Gamora não apareceu. Achei que ela teria alguma coisa relacionada com a série, mas não teve, né. Teve até o Pato, né, que é o Howard, que também é um personagem da Marvel, né, ele já apareceu poucas vezes assim, né, e por incrível que pareça, ele também tá nesta série, e foi até que engraçado, né, tá vendo ele junto com o T'Challa, né, discutindo onde é que tá a nave, né, que ele estava procurando, e isso também é uma coisa muito interessante, porque o próprio T'Challa, né, descobre, né, da onde que veio, né, da onde é que surgiu, né, a sua história, né, com o Wakanda, até porque ele foi sequestrado, é lógico, pelo Andu, sendo que ele também não sabia muitas coisas, né, assim como Peter Quill não sabia também muitas coisas sobre os seus pais. E na série, é lógico, né, ele descobre, tem aquela conversa, né, entre eles dois, dá uma certa semelhança com o filme dos Guardiões da Galáxia, o que para mim é uma coisa também muito boa, só que a diferença é que Peter Quill, ele tem um rumo que a gente não tava esperando, né? Porque, lógico, ele não foi abduzido, mas na série dá pra gente perceber que ele teve meio que uma história complicada, né? Porque no final do episódio, né, se a gente for parar pra analisar, ele descobre, né, que o pai dele é um super vilão e termina por aí, né? Ou seja, é uma coisa bem estranha, assim, né? Sobre o personagem, né? Ver esta outra realidade, né? Com o Peter Quill. Porém, voltando aqui, né, pra série, né, a gente vê também o Pato Howard,
junto com o T'Challa. Eles bolam também um plano que foi algo bem, digamos, né, elaborado, estilo mesmo o dos Guardiões da Galáxia. A gente vê o Thanos sendo uma pessoa do bem, né, sendo uma pessoa, entre aspas, engraçada, né. Em alguns momentos ele é engraçado, mas ele faz uma coisa que a gente também não consegue absorver, né. Ver um vilão fazendo o papel de um herói, né, é uma coisa bem estranha. E no seriado a gente vê que eles tentam, né, ir atrás do colecionador, tentam obter algumas respostas para detê-lo. E também liberar alguns reféns, né, que ele tem em sua base, né. E aí ao longo do tempo, né, o próprio T'Challa vai descobrindo, né, algumas coisas sobre ele, né, e o Wakanda. A gente vê ele bolando um plano com a Nebulosa, né, que assim, na minha opinião, a Nebulosa é como se fosse a Gamora, porque os dois têm meio que um plano que ninguém imaginava, né? Eles bolaram uma coisa que ninguém estava esperando. É como se a Nebulosa fosse a Gamora, o T'Challa fosse o próprio Peter Quill, né? E tem também um novo personagem que eles introduziram ali, né? Que não está no filme, o que foi algo muito bom. E engraçado também, né? Porque a gente também não vê o Rocket e nem o Groot. Outras coisas também que a gente pode perceber, né, é também a nave do T'Challa. A gente sabe que lá nos Guardiões da Galáxia, né, é meio que uma homenagem a uma atriz. Eles fizeram, né, lá no próprio filme dos Guardiões da Galáxia. Porém, nesta versão aqui do T'Challa foi ao Mandela. Foi meio que uma homenagem para ele. Outro detalhe também importante é a família do Drax, né, que eu já tava me esquecendo, que a gente vê realmente que o próprio T'Challa salvou a família do Drax, diferente do Thanos, né, que destruiu. A gente viu isso no Guerra Infinita. E aqui o próprio T'Challa foi o herói, falou que ele é o lendário Senhor das Estrelas, né? E o Thanos, ele é jardineiro. Uma coisa que a gente vê isso no final da Guerra Infinita pro começo de Vingadores Ultimato, né? Ou seja, que ele é completamente um jardineiro, né? Ele não é nenhum vilão, nem nada, né? Como ele próprio diz, ele mudou de opinião, ele mudou de pensamento, né? Ele virou uma pessoa um pouco mais tranquila, sendo que a sua tripulação, né, está junto com o colecionador. E como eu falei, né, em termos de alguns easter eggs, a gente percebe mesmo no finalzinho do episódio algumas armas poderosas, como por exemplo a Mjolnir do Thor, o escudo do Capitão América e o elmo de Hela, que é aquela personagem, né, aquela vilã que estava no Thor Ragnarok. Inclusive ele até usa, né, para tentar derrotar o T'Challa, o que eu achei algo bem da hora também, né. Em termos também das batalhas foram algo bons, né, não foi extremamente bom. Eu ainda curti mais as lutas da Capitã Carter, para mim as delas foram incríveis, impressionantes. Não que o do T'Challa foi ruim, não, foram excelentes, né, porém precisava de algumas coisas a mais. Como eu falei, a série, ela é uma série para resumir uma história de, digamos, 1h30, né, 2 horas. Então eles não colocam muita coisa, né? Eles deixam as batalhas e as explicações muito rápidas, o que deixa a gente também sem ideias, né, para algumas teorias, e faz com que a gente também queira ver uma coisa um pouco mais demorada, né, uma coisa mais longa. Então eles não adicionaram tanta coisa, né? E lá no final do episódio, né, depois que eles derrotam o colecionador, o próprio T'Challa vai lá pro Wakanda e conhece a todos do seu reino, né? E lá a gente vê tanto a irmã dele quanto o próprio Thanos dando em cima do pessoal de Wakanda, né? Bem estranho, né? E a gente tá vendo isso. E no final, como eu falei, o próprio Peter Quill, ele não é nenhum herói, nenhum Senhor das Estrelas. Ele simplesmente é meio que um garçom, né, de uma lanchonete. E aí a gente vê, né, o próprio pai do Peter Quill voltando, né, pro planeta Terra. E aí já termina a série do What If e a gente vê uma homenagem, né, ao próprio T'Challa, né, ao personagem principal, né, ao ator principal, né, que fez o T'Challa nos filmes de Vingadores e de Pantera Negra, né, o próprio Wakanda Forever. E com isso, né, a gente finaliza a série. Pra mim, foi um episódio muito interessante. Foram muitas informações, né, na minha opinião, né, um episódio bem legal. Eu queria ver a continuação, né, do que poderia rolar com o próprio T'Challa, né, nesta realidade. Como no último episódio também não teve a continuação, né, da Capitã Carter, aqui também não teve, então provavelmente no terceiro episódio tinha algo relacionado a outro super-herói. Pode ser tanto o Homem de Ferro como qualquer outro. Então vamos agora esperar o terceiro episódio e tentar analisar o que a Marvel está fazendo, né, com estas realidades aí que estão, ao mesmo tempo que estão incríveis, estão bem complicadas, né, de se entender, de absorver o tanto de informação com os super-heróis trocados, né, com os vilões que não são vilões, né. Então vamos aguardar aí o próximo episódio do What If.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Clica no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem vídeos relacionados a super-heróis, Marvel, DC, tem até do próprio Homem-Aranha, né, que é o foco também. Na descrição tem um link da Twitch e o servidor do Discord, caso vocês queiram mandar sugestões ou teorias por lá. Até mesmo as notificações de vídeos novos, lá você também recebe tranquilamente, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!